Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse novo dia, mais um presente que o Senhor nos dá. Dá-nos sabedoria para que possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, abençoe este dia. Abençoe agora o meditar da Tua Santa Palavra. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, que diz assim: O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, tem uma montadora de carros aqui perto de Curitiba que monta de 700 a 800 carros por dia. Isso é muito carro em um só dia, não é? Para produzir esses carros com eficiência, é necessário um rígido esquema de montagem. É como se fosse uma esteira e cada parte do carro vai sendo encaixada, parafusada, soldada enquanto o carro vai passando. Não pode haver falhas, também não pode haver confusão. Cada parte precisa ser colocada na ordem certa. Se uma parte é colocada erradamente, todas as partes que vêm depois delas estarão erradas e o carro não poderá ser vendido porque não pode rodar, ficou defeituoso. Pensando bem, tudo na natureza funciona dentro de uma ordem certa. Se a ordem é alterada ou prejudicada, todo o ciclo da natureza é prejudicado. Isso é prova de que existe um Deus Criador, que criou tudo dentro de uma ordem correta para que tudo funcione bem e haja felicidade. Infelizmente, a melhor e principal criatura que Deus criou, o ser humano, estragou e bagunçou toda a criação, quando resolveu por livre e espontânea vontade deixar de obedecer a Deus e adorar a Ele e adorar a si mesmo como se fosse Deus. Esta bagunça que o ser humano fez lá no Jardim do Éden trouxe toda a desgraça, sofrimento, dor e a morte sobre toda a criação, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por um só homem, e o seu pecado trouxe consigo morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Deus, movido pelo seu imenso amor pelos seres humanos, resolveu colocar ordem na criação e salvar o ser humano do pecado, do diabo e do inferno. Foi por isso que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que veio ao mundo como ser humano, assumindo a natureza do ser humano, para que no lugar de todos os seres humanos fosse castigado terrivelmente na cruz pelos pecados de todos os seres humanos, pagando a nossa dívida com Deus, para que todo que nele crê como seu Senhor e Salvador não pereça no inferno, mas tenha vida eterna nos céus. Quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, precisa obrigatoriamente haver uma mudança radical de vida, de valores, de princípios e de conduta moral e ética da pessoa no mundo. O apóstolo Paulo vai começar hoje a falar concretamente o que deve mudar na vida dos cristãos como fruto da fé em Cristo.
Paulo diz assim: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Lembremos que os cristãos para quem Paulo dirige esta carta viviam na cidade de Tessalônica, uma cidade extremamente pagã e idólatra. Aquele povo misturava nos seus cultos a imoralidade e as orgias sexuais. E os cristãos estavam vivendo naquela cidade, muitos precisavam fazer negócios junto aos templos pagãos, pois era lá que se faziam as negociações. E Paulo começa falando para eles e também para nós, que os cristãos tinham uma identidade frente àquelas pessoas que não eram cristãs. Eles tinham um novo nome, eles tinham uma nova natureza, eles eram cristãos, e eles eram, como cristãos, completamente dedicados a Deus. Outra tradução para essa questão de completamente dedicados a Deus é assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Santificação refere-se ao processo de ser separado ou tornado santo. É uma conduta ética prática. Quando eu e você fomos feitos cristãos lá no batismo, ou pelo ouvir a palavra de Deus, houve uma mudança em nossa natureza. A natureza corrompida pelo pecado morre em nós e ressurge uma nova natureza, uma nova vida, uma nova pessoa. Recebemos uma nova identidade, cristãos. As pessoas da cidade de Tessalônica e as pessoas que vivem neste mundo, que não são cristãos, conservam a natureza corrompida pelo pecado e vivem em pecados, porque esse é o normal na vida deles, pois não receberam a nova natureza pela fé em Cristo. O mundo sempre vai ser e viver como o mundo, em pecados, separados de Deus, com valores, princípios e conduta moral corrompidos e maus. E a consequência disso é a morte aqui no inferno. Mas nós não somos mais assim. Fomos chamados das trevas do pecado e do inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Fomos separados por Deus do mundo para uma nova vida. Nossos valores, princípios e a nossa conduta moral são fundamentados pela fé em Cristo, na palavra de Deus, de maneira especial nos 10 mandamentos. Ainda temos dentro de nós a natureza corrompida pelo pecado, que quer nos fazer pecar diariamente. Temos as nossas vontades, os nossos desejos pecaminosos, mas precisamos lutar contra essa natureza e esses desejos pecaminosos e procurar fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade pecadora, diz Paulo. O problema dos cristãos de Tessalônica e os cristãos de hoje em dia é que sofremos uma pressão muito grande para fazermos o errado, o pecado. As tentações são terríveis e muitos cristãos estão deixando a fé e vivendo nos mesmos erros e pecados do mundo. Não está havendo diferença entre o ser do mundo e o ser cristão, porque os cristãos agem exatamente como o mundo age, em pecados. Perderam os cristãos sua identidade de cristãos e perderam com isso a salvação eterna. Paulo fala de vários pecados que os cristãos de lá e de hoje também estavam vivenciando que deveriam deixar de praticar, começando hoje pela libertinagem sexual. Biblicamente falando, sexo somente pode ser feito dentro do casamento, porque isso é o certo a fazer. Qualquer outro tipo de relação sexual fora do casamento é e sempre será pecado.
O cristão que tem uma nova identidade vai procurar fazer a vontade de Deus em sua vida e por isso vai procurar fazer o certo: namorar, noivar, casar no civil, casar na igreja, para depois assim poderes viver a sua sexualidade com a outra pessoa. Precisamos, como cristãos, cuidar com as tentações que diariamente vêm sobre nós, através dos meios de comunicação, das redes sociais, da internet. Lembremos sempre que nós estamos vivendo neste mundo, mas nós somos cidadãos dos céus, somos cristãos, somos separados para viver uma vida de adoração e serviço a Deus. Não pode uma pessoa se dizer cristã e viver em pecados e achar que isso é normal, que não vai dar em nada. O cristão fala com o apóstolo Paulo: o meu viver é Cristo e tudo que eu faço nesta vida é para servir e adorar a Ele. Para vencer as tentações ao pecado é preciso fortalecer a fé, através do meditar da palavra de Deus, da oração, do participar da igreja e do encher as nossas cabeças de coisas boas, bons livros, bons filmes, bons amigos, bons lugares, mas principalmente da palavra de Deus. Precisamos ter a consciência de que, assim como na montadora de carros existe uma ordem certa para que haja sucesso na fabricação do carro, assim também na vida existe uma ordem certa de viver para sermos felizes. E esta ordem certa Deus nos diz em sua palavra, especialmente nos 10 mandamentos. Fazendo a vontade de Deus, mesmo que vá contra a nossa própria vontade pecaminosa, faremos o certo e seremos felizes. Cuidemos, estimado irmão e irmã, para honrar este novo nome que recebemos e a nossa nova identidade que recebemos de Cristo pela fé, que se chama cristão. Que possamos viver para honrar e glorificar ao nosso Senhor e Salvador em tudo o que fazermos, falarmos e até pensarmos. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 6, 18 a 20: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos honrar e glorificar o teu nome com a nossa vida, com o nosso corpo, em tudo que fizermos, falarmos e pensarmos. Que possamos viver esta nova vida, esta identidade nova que o Senhor nos deu, cristãos. Que possamos testemunhar a este mundo que ter Jesus no coração é muito bom, nos dá felicidade e paz. Que possamos testemunhar para este mundo que somente Jesus pode mudar a nossa natureza e nos tornar pessoas felizes. Que a fé, a esperança e o amor sempre estejam presentes em nossas vidas. Ó Deus, esteja conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.